iniciando essa jornada maravilhosa com o nosso canal Palavra Terapêutica. Sejam bem-vindos e vamos iniciar essa jornada com uma oração. Vamos entregar esse dia ao nosso Criador, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Pois sem Ele nós não somos nada, nós não temos capacidade para a construção de nada. Pois eu dedico essa oração de hoje ao meu Deus por esse momento maravilhoso que Ele nos preparou. Vamos lá, é só curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e meditar um pouco, conversar com Ele, pois Ele está ao seu lado, te protegendo, cuidando da sua vida. É só crer, você não está só. Vamos lá. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por este momento maravilhoso, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por este dia. Eu te agradeço por este momento. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos conduza neste momento, Pai. Para que a palavra do Senhor seja lançada, Senhor, sobre a vida de quem esteja assistindo neste momento, Pai. Alcança os teus filhos, as tuas filhas, Pai. E não os abandona, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está na casa de cada um, no trabalho de cada um. Eu sei que o Senhor está na vida de cada um, Pai. Por isso, Pai, eu invoco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza neste momento, Pai, para que seja um dia de aprendizado, Pai. Toma conta, Pai, dos nossos pensamentos neste dia, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar uma série, uma jornada maravilhosa. Eu quero iniciar uma série com vocês que se chama Construindo a Sua Identidade. Como assim, Daiana? Construindo a sua identidade. Isso mesmo, pois a construção do nosso caráter, ele é feito por meio da nossa infância até a nossa fase adulta, por meio da circunstância, do que vivenciamos nessa fase. Então, independente da família na qual você foi aí formada, nós temos uma construção de caráter. Eis aí o problema. Para falarmos de identidade, eu escolhi hoje o livro de Esther, tá? O livro de Esther, ele é um livro assim muito breve, ele tem apenas só 10 capítulos, mas aqui ele entrega uma história surpreendente. Eu me identifico muito com a história de Esther, porque Esther, na minha análise, Esther, ela foi uma menina ferida. Ela perdeu seus pais, ela é uma órfã. Então, a construção de caráter dela deve ter sido muito difícil. Isso diante a minha analogia. E por questões de experiência do dia a dia de pessoas, né, que têm assim uma déficit de identificação da sua identidade, do seu eu, por ter passado por essa situação, por não saber quem são seus pais, ou até mesmo sabem quem são seus pais, mas não teve uma infância muito fácil, certo? Eu já atendi pacientes com essas questões e realmente não é uma questão muito fácil. Portanto, Esther, ela foi abençoada pelo seu primo, o Mardoqueu. Eu acho tremendo o Mardoqueu porque ele é um homem sábio. E Deus presenteou Esther, mesmo com as feridas dela, mesmo com as dores dela, Deus presenteou Esther com esse seu primo. Então Esther, ela foi treinada. Esther, ela se tornou rainha porque ela foi treinada. O seu primo Mardoqueu, eu vejo aqui na fase do desenvolvimento dela, o Mardoqueu tentando de todas as formas fazer com que Esther cure essa ferida de abandono e de rejeição, por não ter os seus pais ali na questão do desenvolvimento das suas emoções. Mas Mardoqueu, brilhante, ele foi lá e desenvolveu Esther. Esther se torna uma pessoa na história na qual ela tem um propósito fora do comum. Por isso eu trago para vocês assim, que isso for uma análise minha, tá?
Eu sempre falo que Esther, quando eu leio o livro de Esther e quando eu falo sobre Esther, eu trago para o presente que a gente pode trazer para as nossas vidas como cumprimento de propósito. Então, o livro de Esther é uma história tremenda do seu desenvolvimento, que ela era uma menina ferida, uma menina cheia de traumas, cheia de feridas, de descontrole emocional, só que ela foi treinada pelo seu primo Mardoqueu, um homem sábio, que sabia exatamente o que queria, que sabia exatamente o que queria e onde iria chegar, e desenvolveu isso na rainha Esther. E ela tomou para si todos os ensinamentos do seu primo e conseguiu aí o reinado, né? Então aqui nós temos a história de 4 pessoas importantes. Nós temos aqui a história do Mardoqueu, um homem sábio. Nós temos aqui a história da rainha Esther. Nós temos aqui a história da Vashti também, né? Quando a gente lembra da Vashti, que ela fez aqui realmente em um momento que ela não deveria, né? Que ela não poderia faltar a presença do rei. Naquela época, quando o rei chamasse, ela tinha que se apresentar. Mas por um descontrole emocional de um momento, ela decidiu que não iria. E ela sabia das consequências. E ela sofreu as consequências, mesmo sabendo do que iria acontecer com a vida dela se ela não se apresentasse ao rei, mas ela resolveu atender às suas emoções naquele momento. E nós temos daqui também a história aqui do Ramã, né, um oficial aqui do rei. Esse Ramã, ele queria a todo custo, né, um legado ali no reinado do rei, e consequentemente, ele acabou ouvindo um conselho nada tão sábio, que é um conselho da esposa dele, na qual ela aconselha ele a criar uma forca para que enforcasse o Mardoqueu. No entanto, esse conselho rápido, sem sabedoria, trouxe para a vida dessa família uma tragédia, porque esse enforcamento foi usado para a vida deles e não para a família do Mardoqueu. É uma história triste, mas aqui ela exalta o quanto Esther foi sábia, enquanto a Esther ela usou de todos os momentos de forma calculadas e planejada. O que eu acho muito importante é que todas as vezes que ela iria contar algo, pedir algo ao rei, ela sempre pedia para que o rei, ela sempre pedia para fazer um jantar para ele no dia seguinte, ou seja, ela tinha ali um longo período, né, para construir os seus pensamentos e saber exatamente o que ela queria passar para ele, de forma para que ele atendesse. Então isso é sabedoria, isso é saber lidar exatamente com as suas emoções. E esse livro, gente, ele é super, super incrível. Eu peço para que vocês leiam ele todo. É um livro rápido, são só 10 capítulos, mas eu aconselho que vocês leiam esse livro nessa semana, porque nós vamos esboçar ele bastante para que eu possa mostrar para vocês o quanto é importante essa questão da construção da identidade. Certo? Então, para você construir a sua identidade, é importante que você saiba quem é você nesse exato momento e de como as suas emoções estão sendo administradas nesse exato momento. É isso mesmo. Pensando nisso, eu preparei aqui uma atividade importante. Inclusive, eu vou deixar essa atividade aí no link abaixo, tá? Você pode imprimir, eu aconselho que você faça a impressão dessa atividade, porque nessa atividade vão ter alguns pilares importantes. Que pilares são esses? Você vai descrever o porquê que você está aqui, o porquê que você escolheu a boa parte, o porquê você decidiu realmente tentar
mudar a sua vida. Mas se você permitir, você vai conseguir transformar a sua vida, porque depende unicamente de você, tá bom? Então você vai escrever o que te trouxe aqui, faz uma dissertação, tá? Depois guarda para você. Eu aconselho que você faça a impressão, é uma apostilhazinha de 10 folhas, então dá para fazer uma impressão, dá para fazer um contexto bem legal para você comparar o seu desenvolvimento, a sua construção de identidade, porque eu te garanto, se você se deixar se curar, se você administrar todas essas ideias que eu vou estar lançando para a vida de vocês, vai ser de forma positiva e você vai conseguir sim construir aí a sua identidade de acordo com os seus sonhos e projetos, tá bom? Então você descreve aqui o que foi que te trouxe aqui, tá? Mas antes de falar isso para vocês, eu queria ler um versículo super importante que tá lá em Jeremias, tá? Jeremias 1:5. Olha só o que está escrito lá. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É isso mesmo. Nesse versículo o Senhor está te dizendo que você não é um acaso. Você não é uma escolha mal feita de alguém. Não, o Senhor, ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. O Senhor, ele já tinha um projeto de vida para você desde o ventre da sua mãe. Então, você não é um acidente, você não é um acaso. Mesmo que os seus pais tenham te dito que você foi um acidente, que não é para você ter nascido, ou se você veio aí de um acidente muito trágico, porque aqui nós temos várias histórias trágicas de como, né, pessoas foram concebidas ao mundo, mas eu quero dizer para vocês que nenhum ser humano na Terra foi um acidente. Deus desenhou a vida de cada um. Tá aqui as nossas digitais. Cada um tem a sua identidade. Isso aqui é a marca de Deus sobre as nossas vidas. Certo? Então, o Senhor, ele nos criou e ele nos designou a algo. Então, a sua vida, ela foi criada com um propósito. E para você descobrir o seu propósito de vida, você tem que desenvolver a questão do seu eu, como que está o seu eu neste momento e como desenvolver essas emoções. Mas eu vou te ajudar. Não se preocupa que eu vou te ajudar. Essa atividade, ela vai te revelar algo super importante na sua vida, tá? Olha só os próximos tópicos. Os principais estados emocionais. Quais são os principais estados emocionais? Aqui nós temos a alegria, um estado emocional, o medo, a raiva. Esses são os principais. E a tristeza. Esses são os estados emocionais que a gente mais traz para as nossas vidas, né? Mas eu quero só enfatizar aqui a questão do medo, tá? Depois eu vou falar sobre ele. Mas o medo, gente, ele é algo bom. Ele foi desenvolvido no nosso corpo por Deus para nos proteger. Então, em alguma parte, em algum momento, eu vou falar para você sobre a importância do medo na sua vida e como usar isso de modo benéfico na construção do seu propósito, tá? Então, esses são os principais estados emocionais: alegria, medo, raiva, tristeza. A definição de cada um vai estar na atividade. Eu fiz uma atividadezinha tão linda, vocês não têm noção. Bem elaboradazinha, bem explicativa, tá bom? Então, faz a impressão dessa atividade e faz, tá? Tudo que está solicitado aqui. Então, eu pedi aqui para vocês escreverem como que vocês estão nesse exato momento. Descreva aqui o seu estado emocional atual, tá? Depois, em seguida,
quem sou. Descreva aqui a história arquivada no seu inconsciente nesse exato momento. Quem você acha que você é nesse exato momento? E onde estou? É muito importante você saber aonde você está nesse exato momento. Descreva aqui o ambiente social que você convive neste momento atual, tá? E depois você vai colocar aqui quem sou geneticamente. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque aqui você vai descrever o que seus pais determinou para você. Então, quem você é geneticamente? Né? O que você está trazendo da identidade genética dos seus pais para a sua vida atual. E você também vai descrever aqui como você atua como gestor das suas emoções. Eu quero saber se você puder deixar também um comentário, descrever de como você está atuando como gestor das suas emoções nesse exato momento, vai ser uma ideia importante. Eu dei uma pausazinha agora aqui porque me veio essa ideia. Além de você descrever para você, é importante que você me fala, me comenta aí no vídeo como que você está nesse momento como gestor das suas emoções nessa atualidade. É importante você ter ciência de como você está gerindo as suas emoções neste momento diante de situações difíceis, tá? Então, aqui eu deixo uma mensagem no finalzinho, que é a mente pensa, cria fatos irreais, a emoção valida e torna como verdade. E se você não sabe filtrá-las, você poderá pagar as contas. Ou seja, a mente pensa o que quer, você filtra isso, porque não tem o entendimento de como os seus pensamentos funcionam, de como você está gerenciando esses pensamentos. E de alguma forma, esses pensamentos eles vão prejudicar a sua vida por não saber filtrá-las. E se você não souber filtrar as suas emoções, os seus pensamentos, o que é real e o que não é real. Por que, Daiane, o que é real, o que não é real? Porque a sua mente, ela é simplória. O que é simplório? Ela não difere o que é presente, o que é passado e o que é futuro. Tudo para ela está no presente. Então, conforme situações e pensamentos mais potencializados em um caso, a sua mente vai começar a criar situações. E você precisa ter entendimento de quem é que está agindo por meio do seu pensamento. Sabe, gente, o inimigo, ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo. Ele não tem poder, ele já foi derrotado por Jesus Cristo lá naquela cruz. Então, ele não tem poder sobre as nossas vidas. No entanto, por ele não ter poder sobre as nossas vidas, tem uma brecha. E qual é essa brecha? É os nossos pensamentos. O inimigo, ele conduz a vida de muitos por meio do pensamento. Essa é a única brecha. Somente por esta via o inimigo tem poder sobre as nossas vidas. Por isso, você precisa desenvolver esse pilar super importante que é a mente, que é a sua alma, que é a questão das suas emoções, de como você está atualmente. A princípio, eu quero que você pense um pouco sobre essa aula, leia o livro de Esther, para você ter entendimento de como ela foi abençoada e de como ela foi sábia, porque ela quis. Porque aqui entra uma questão muito importante, que é a questão do querer. Você quer mudar a sua vida? Você quer transformar a sua história? Então você vai ter que mudar os seus hábitos. Então você vai ter que mudar o ambiente na qual você convive. Porque tudo isso faz uma grande diferença. Por hoje eu entrego esta palavra para vocês, que vocês olhem para dentro de si, que vocês descrevam como que está
as suas emoções nessa atualidade. E na próxima aula eu vou trazer mais uma porção de como a gente vai desenvolver e construir uma identidade para a sua vida. Pois é, você vai construir a sua própria identidade. Você vai construir através da palavra, do que Deus tem para a sua vida, do propósito que Deus tem para a sua vida, através da palavra e através do discernimento da sua mente, você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. E por hoje é só, mas logo logo eu vou trazer mais uma porçãozinha aqui neste canal abençoado, Palavra Terapêutica. Um beijo, gente!